do mundo. Vamos dar início ao nosso trabalho. Hoje contamos com a presença da nossa irmã Rose Cabral, que irá conversar conosco na noite de hoje. Vocês, ao chegarem até a nossa casa, se depararam com esse comunicado. Desde ontem circula nos meios de comunicação esse aviso que a prefeitura, a governadoria, de uma maneira ou de outra, vem nos alertando para a apresentação da carteirinha das vacinas em locais de público maior, digamos assim. Hoje estamos numa minoria, mas a gente tem que se resguardar. A partir da próxima semana, eu peço que vocês tragam um comprovantezinho das vacinações, porque ninguém nunca sabe, ou no celular, porque a gente nunca sabe, dentre as pessoas que estão nos assistindo, se tem alguém que seja de uma fiscalização para ver, já que é um local público, em que tem um número X de pessoas que frequentam, se daí não vem uma comunicação, uma denúncia, que aqui não está cumprindo o devido. Traz a carteirinha, mostra na entrada, vai continuar a posição do álcool nas mãos, a tomada de temperatura e a apresentação da carteirinha. Ontem eu fiz esse levantamento com os trabalhadores da casa. Todos nós estamos vacinados. Foi passada uma lista através do celular de quem coordena a parte do trabalho feminino, e nesse aspecto a gente está tudo assegurado. Cabe a vocês agora, também de uma maneira ou de outra, nos assegurar, nós que vamos ter esse convívio com vocês que vêm de suas casas, do seu trabalho, para a nossa casa, tá ok? Vamos fazer a nossa prece. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. E com nós, do corpo da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Jesus amado, Deus divino da bondade, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho que ela se inicia. Permita, Senhor de amor, que a tua luz divina seja derramada sobre todos nós, e que possamos, Senhor, trabalhar em teu nome, trazendo paz, equilíbrio e esperança para todos aqueles que nos assistem. Vamos ouvir a voz de Deus. Eu acho que nem precisa. Gente, boa noite. Pedir licença para tirar a máscara um pouco, né? Tá dando para ouvir sem microfone? Ah, tá bom. Não Eu precisa tô nem... com uma voz meio ruim, viu? Hoje. Não precisa nem de microfone, sabe não. É, porque eu tenho umas 2 semanas, acho que uma semana antes de terminar o ano, eu peguei esse resfriado, H não sei o quê, que a gente nunca sabe o que é agora, né? Mas arriei, viu? 2 semanas difíceis aí. Mas o bom é que tudo passa, né? Aí chega a noite, a gente fica meio fanhosa.
mas com a ajuda de todos a gente vai conseguir fazer o trabalho. Gente, meu nome é Rose Cabral, quem não me conhece, eu sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro. É uma casa que fica lá em Olinda, é mais um ponto de luz, como o Antônio de Pádua, né? Porque eu costumo dizer que a gente que é trabalhador da causa espírita, a gente vai muito mais além do que ser só o trabalhador da casa. A gente é o trabalhador da causa, né? Porque a cada casa que a gente vai contribuir com uma conversa, contribuir com um trabalho, assistir uma palestra, de certa forma a gente já está fazendo parte dos trabalhos daquela casa, a gente já está envolvido naquele ponto de luz. E graças a Deus existe muito ponto de luz por aí afora, de um tempo para cá. Ficamos isolados sim na pandemia, mas parados nunca, né? Isso foi bom. Para começar, um feliz ano novo para todos. Hoje, dia 13, fazem 13 dias que nós ganhamos um livro branquinho com 365 páginas. Olha que coisa boa. Deus é muito bom, né? É bom, Pai justo o tempo inteiro. Nos deu esse livro no dia 1º de janeiro, com 365 páginas, para que a gente a cada dia escrevesse a nossa caminhada nesse ano de 2022. Com uma grande vantagem, que a gente vai poder consultar o livro antigo. Veja que coisa boa. A gente vai poder dar uma olhada no livro lá em 2021, né, o que a gente escreveu, o que a gente fez. E a gente não pode apagar o que está escrito lá. Mas a gente pode ver o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. E o que de certo, já que deu certo, a gente dá continuidade em 2022. E o que fez, e o que a gente fez que não saiu bem, a gente vai ter uma nova oportunidade de começar a escrever e fazer novamente. O ano, de fato, só se torna ano novo se a gente vir com essa proposta. Se essa for a proposta, de pegar os acertos e os erros do livro passado e começar a escrever de uma forma diferente e salutar. Porque se a gente começar a escrever da mesma forma, né, as mesmas pessoas que a gente não se dava no passado, muitas vezes alguém me pergunta, que não é espírita, às vezes para brincar, diz assim: Rose, e aí, cadê a regeneração? Vocês espíritas que falavam tanto da regeneração, né? E eu não estou vendo nenhum anjinho voando, eu só estou vendo é doença, é morte, é sofrimento. E aí a gente começa a se questionar. A proposta não era de se ter anjinho voando de uma hora para outra. Até porque a gente ainda não chegou nessa etapa de elevação. Mas chegaremos. Como o desenvolvimento e as etapas não dão salto, a gente não poderia chegar nesse patamar de uma hora para outra. Então, estamos ainda nesse processo de provas e expiações, aprendendo pela dor, porque está lá na pergunta 737, por que é que Deus, 737 do Livro dos Espíritos, por que é que Deus permite os flagelos da humanidade? Está lá. Por que é que Deus permite os flagelos destruidores da humanidade? Porque Ele, como Deus, ser onipotente, onipresente, poderia colocar a mão aqui nesse globo terrestre e nada aconteceria. Mas o Espírito de verdade responde: para nos fazer avançar. Por que que Ele permite os flagelos destruidores da humanidade? Para nos fazer avançar. O que levaríamos anos para evoluir, séculos para evoluir, talvez, se aprendermos a lição, levemos só alguns anos. E aí entra essa questão do meu amigo que diz: e o processo de renovação, cadê?
E o processo de regeneração, cadê? E aí eu vos pergunto, o ano já se tornou novo nesses 13 dias? Aquele desafeto de 2021 que a gente tinha, aquele colega de trabalho que a gente não queria papo com ele, aquele parente que a gente não quer nem falar, aquelas mágoas mal resolvidas do passado. Nesses 13 dias de 2022, a gente está começando a tirar essas mágoas, a trabalhar essa energia que não foi boa em 2021. Se a gente começou, tirou da gaveta, consultou o livro lá velho, viu que aquilo não fez bem e a gente está começando a colocar em prática em 2022. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é? Palavrinha pequenininha. O perdão. É o sacrifício mais agradável a Deus. É o perdão. Muitas vezes a gente, com todo respeito às demais filosofias e religiões, muitas vezes a gente está feliz por algo que aconteceu e a gente faz uma promessa de subir uma ladeira, de se ralar todo. E aí a gente fica perguntando, será que é isso que o Criador espera da gente? A gente está feliz porque aconteceu, que a gente conseguiu uma graça por nosso merecimento e a gente se ralar? Ou se você está feliz, é o momento de você perdoar, de você dar a mão àquele que ainda não conquistou o que você conquistou, de você começar a olhar para a dor do próximo. E aí vem os flagelos destruidores da humanidade com essa missão, vamos dizer assim. Essa missão evangelizadora, porque a dor tem esse papel evangelizador. Quando a gente adentra nessa doutrina esclarecedora, a gente começa a entender isso, que a função da dor não é fazer a gente cair, mas é fazer a gente subir fortalecido. Porque a gente aprendeu com as nossas próprias falhas. Esse é o objetivo da dor. O crescimento, o processo de elevação. Esse é o objetivo. Isso é o que Deus quer de nós, o amor. Porque a fé vai muito mais do que crer no Criador e do que ser continuador do Cristo. Belíssimos olhos esse Cristo. Para onde eu olho, ele está olhando, né? Ele quer muito mais. Essa semana, um dia época desse, eu estava lendo esse livro de Rafael Lavarini, Centelha do Cristo. Tem uma parte aqui que ele diz que nós somos continuadores do Cristo. Eu nunca tinha ouvido esse termo, continuadores. Continuadores é uma responsabilidade grande. Continuadores é mais do que seguidores, é mais do que irmãos, é mais do que discípulo. Você vai continuar. Você vai propagar. Você vai dar continuidade a um trabalho que ele veio nos trazer. E a missão do Cristo foi enorme. Amar a Deus sobre todas as coisas, que poderia se resumir em duas frases. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se a gente conseguisse essas duas máximas, com certeza a gente já teria avançado muito no processo evolutivo.
mas estamos no caminho. Porque o amor em ação vai muito mais do que ter fé. Vai no sentido do continuador. E quando a gente lembra, quando a gente pensa que a gente é um continuador do Cristo, então a gente lembra também de uma palavra curtinha que se chama oração. A oração, como o próprio nome já diz, nos remete, nos pede, nos chama, nos convida a orar, mas também nos convida a agir. Não se muda, o ano não se torna novo e a gente não evolui se a gente não agir. E agir é trabalhar dentro de nós, é essa relação que o homem tem consigo mesmo, na prática da caridade consigo e com o próximo. Essa doutrina esclarecedora e evangelizadora já nos mostra todos os dias que o próximo não é só os nossos familiares, não. Não é só aqueles que estão perto de nós. E sim, é o macro, é aquelas pessoas que fazem parte do nosso universo. E essa pandemia teve esse papel fundamental. Com todo respeito às pessoas que perderam familiares, eu perdi minha segunda mãe. Eu tenho uma mãe do coração que se foi, voltou para casa e utilizou esse veículo chamado pandemia. E foi um sofrimento muito grande, como todas e muitas famílias que utilizaram, que se separaram temporariamente. Quando a gente diz que a pandemia só foi um veículo, a gente tem que começar a pensar, nós que estamos no Espiritismo, que já estudamos a doutrina, nós sabemos que não é determinada doença, fulano foi embora por conta da Covid. A Covid foi só um meio para aquele retorno para casa, que poderia ser uma doença se não fosse a hora. Foi um veículo no momento que era para voltar para casa. A prova disso é que eu tive vários familiares com comodidades bem maiores e não retornaram para a casa celestial, porque ainda não era o momento. Quantos e quantos flagelos e quantos irmãos. Essa semana, uma época dessa, eu estava vendo um texto de um irmão que psicografou uma mensagem agradecendo, disse que o desencarne pela Covid foi um merecimento. Ele pediu para desencarnar nessa época de comoção, porque ele seria acometido de uma doença em que ele ficaria sofrendo muito mais. Então ele pediu para ir nesse momento. Então, quando a gente começa a entender que, não foi aquele flagelo, não foi aquela doença, não foi aquela circunstância que ocasionou, que levou, vamos dizer assim. Se não fosse pela Covid, seria por outro motivo. É preciso que a gente entenda isso. Que isso fique bem claro. É quase como os desencarnes coletivos. Muitas vezes a gente fica sem entender, muitas vezes a gente fica sem questionar. Fulano ia pegar aquele avião de última hora, não foi.
Ah, fulano ia para aquele passeio, determinado passeio. Aquela montanha nunca houve 20 anos sem acontecer, 30 anos, 200 anos sem acontecer nada. Mas fulano foi para aquele determinado passeio e houve aquele desencarne coletivo. Aí a gente começa a pensar. Quando a gente faz um evangelho no lar, vou dar um exemplo meio esdrúxulo. Quando a gente faz o evangelho no lar, que a espiritualidade está desde cedo a preparar o nosso lar, ele já sabe a lição que vai cair naquele dia, concorda? Ele já sabe. Se naquele dia vai ser estudado o perdão das ofensas, então todos que precisam ouvir aquela lição vão ser convocados para a sua casa. Você nunca está só. A sala de aula nunca está vazia, mesmo que você faça o evangelho sozinha. Da mesma forma, acontece com o desencarne coletivo. Pessoas que precisavam voltar para a casa do Pai, passar pelaquele momento, pelaquela circunstância, por determinados assuntos diversos, que a gente não pode dizer, precisavam se encontrar naquele dia, naquela hora, naquele determinado desencarne. Mas Deus é tão bom, Pai e justo, que isso nós sabemos também, que a grande maioria dos acidentes que ocorrem de forma abrupta, o espírito é desligado do corpo físico muito antes do irmão sentir o processo de dor. Isso também nós já temos essa informação. Então, com base nessas informações que nós temos, já fica um pouco menos doloroso, vamos dizer assim. Não que a dor não dói. A dor dói, independente do conhecimento que você tenha. Você está vendo um ente querido doente, ou você muitas vezes pede, chora, para que aquele irmão não vá embora. Mas você esquece que naquele momento a gente deveria pedir para que aconteça com ele o que for de melhor. Esse deveria ser o nosso verdadeiro pedido. Que deixasse acontecer com aquele irmão o que for de melhor para ele. Porque o melhor para ele pode ser não voltar para a casa física, e sim para a casa espiritual. E aí muitas vezes, quando a gente no leito de dor do irmão, a gente pede mesmo assim: não, você não pode ir, Deus não faça isso, por que o Senhor fez com isso comigo, por que tirou? Nessa hora desse desespero, a gente está pensando no irmão que já terminou o seu ciclo, se desprendeu do corpo físico, que era uma prisão, e chegou a hora para voltar ao nosso verdadeiro lar. Aí nesse momento que você pede para ficar, você está pensando no irmão? Não, a gente está pensando na gente, que ainda não lidou, não sabemos ainda lidar com as perdas ou percas materiais ou espirituais, separadas momentaneamente. E isso a gente vê no processo de desencarne, vê que muitas vezes quando o ente querido está doente e tem aquela melhora, que muitos conhecem como a melhora da morte, é justamente para ajudar, para que a sessão de peditório, de prece, pedindo para ficar, para que essas aflições não atrapalhem os irmãos, para desligar os cordões fluídicos. Então dá aquela melhora para que hoje acalme os corações e a espiritualidade consegue levar o irmão. E isso também a gente já sabe.
Então veja, são informações que nós sabíamos e sabemos antes da pandemia. A gente já vinha conversando sobre isso. A gente já vinha conversando que a Terra estava passando por um processo evolutivo, que precisava de uma varredura, que para essa nova casa tinha que tirar muitos móveis, porque muitos móveis não iam caber nessa nova casa. A gente teria que levar o extremamente necessário, porque nós vimos na pandemia que muita coisa que nós pensávamos que precisávamos, a gente não, de fato, não precisou. Muita gente deixou de consumir, de ir para shopping, de muitas coisas que a gente precisava materialmente, a gente viu que sobrevivemos sem ela. E a gente descobriu também nesse período que o que a gente achava que não era importante, tipo ver um parente querido, tipo abraçar, porque a gente vivia no automático, né? Eu tenho uma amiga que ela dizia: Rosa, eu não lembro de aniversário de parente, nem de filho, porque quando eu entro na empresa esqueço de tudo. Então a gente, é mais fácil passar um zap no dia do aniversário e ligar depois, do que o contato de ir, de conversar, do que o contato de ligar. Mas nessa pandemia a gente viu essa necessidade. A gente viu essa importância. A gente conheceu, a gente começou a ter um olhar para dentro de nós e dos que nos cercam e um olhar para fora. Eu trabalho numa ONG, que é os Anjos da Noite. Eu estava conversando com as meninas antes de a gente começar. Essa ONG, todo dia a gente está na rua. Essa hora mesmo, os colegas estão na rua. Todo dia são 200 jantas fraternas. 200 quentinhas. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sábado de noite. E domingo é um almoço. São 400 quentinhas. Aí as meninas estavam perguntando: como é que vocês conseguem isso? Na pandemia. Antes da pandemia a gente só saía uma vez na semana, porque tinha muitos grupos sociais na rua. Que a rua, gente, tá cheia de gente fazendo bem. Vocês precisam ver as ruas de noite. As ruas do centro do Recife, as ruas de Olinda, onde eu moro, as ruas nos bairros da periferia. Tudo tem grupos sociais trabalhando. Às vezes a gente tem ideia, às vezes a gente vê vírus, gripe, fungo aparecendo. Às vezes a gente tem a ideia que o mal está prevalecendo, mas não está não. É porque o mal é mais falado, né? É mais visto. E o bem tem essa mania de interpretação errada, que uma mão vê que a outra não veja. E a interpretação não é essa. Não é que você vai dar e dizer para o seu colega: olha, ontem, rapaz, eu comprei R$500 de alimento e fui ali e doei. Mas é você dizer a seu colega: fulano, existe uma ONG que está precisando de comida. E eu movimentei parentes e vizinhos, a gente juntou e comprou e levou lá, ajudou tanta gente. É você contagiar com o vírus do bem. E essa pandemia proporcionou a gente a espalhar o vírus do bem. Quando a organizadora do grupo viu que muitos grupos se afastaram, ela foi intuída de trabalhar todos os dias. Mas ela precisou de ajuda, porque o grupo era pequeno. Então ela começou a ir atrás desses grupos que iam para as ruas antes.
o que é que eles poderiam doar, o que é que eles poderiam juntar, se alguém poderia ajudar ela. E aí foi juntando um grupo A, um grupo da Quentinha da Esperança, o grupo dos Amigos da Noite, o grupo de Peixotinho, foi juntando e com essas ajudas fortaleceu a família Anjos da Noite, que todo dia tem comida na rua. É pão, é suco, é café com leite, é sopa ou macarrão, todo dia todo. Então você vê o que a pandemia, o número de pessoas que passaram a ligar para a gente, pedindo ajuda, porque a gente começou a postar que era precisava de ajuda. Então, todo mundo começou a postar nas suas redes sociais. Isso é o amor em movimento, gente. Isso é a ligação do homem com Deus. Porque a caridade vai muito além de você doar um pão, doar um alimento na campanha do quilo, vai muito além. Precisa da doação sim para o alimento material, mas você doar seu tempo. E aí começou a pessoas ligarem para querer ir lá no ponto onde a gente fica. Uma igreja ligou para ela e cedeu o espaço da igreja da frente, é onde a gente fica. É o que ela costuma dizer, quando todo mundo chega, todo dia, a gente começa fazendo uma prece e agradecendo a Deus, a gente começa distribuindo o pão espiritual com todos os irmãos que estão naquela fila enorme. Mas antes de a gente fazer uma prece com eles, a gente faz uma prece entre nós. E ela, a primeira fala dela é essa. Foi a fala que a gente falou em dezembro, no dia 31 de dezembro, na Praça do Diário. Foi o tema da Arquidiocese, que convidou um espírita, um evangélico e um sacerdote para falar sobre esse tema. Somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Ela já começa dizendo isso. Então, se somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, aí ela diz, aqui não existe religião, aqui existe o amor e a prática da caridade. Então tem gente que é evangélico, tem gente que é espírita. O que importa é a vontade de servir. Na primeira segunda-feira do mês tem Seja um Anjo. Aí a gente chama cabeleireiro, barbeiro, médico. Quem tem amigo que é médico, a gente bota uma mesinha, o médico senta e fica conversando. A gente faz uma fila organizada, todo mundo de máscara. E ela fica conversando com cada um irmão como é que ela pode ajudar naquele momento, dando qual orientação, se comprometendo com ou não com o remédio. Então cada um, o que é que a gente tirou dessa lição e o que é que a gente viu? Que cada um pode fazer a sua parte, gente, na construção de um mundo melhor. Só depende da gente. A gente quer avançar no processo evolutivo. A gente vive questionando, mas a gente já teve de situações bem piores. Quem já leu aqui o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Maravilhoso esse livro. Eu deixei de reclamar do Brasil quando eu li esse livro. Eu aconselho todo mundo, quando pensar em dizer isso acontece aqui no Brasil, lê esse livro. Nunca mais você vai dizer isso. Tá lá a capa, eu sempre trago ele, eu já esqueci. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem quiser que duvide que não é, mas somos. E o livro prova isso. E ele começa o Cristo procurando tirar a árvore, um lugar para tirar a árvore do Evangelho da Europa. Eu vou dar só um resumo, tá, gente? Para dar o gostinho.
Começa tirando a árvore do Evangelho da Europa, procurando um lugar para tirar, porque lá as pessoas já estavam corrompidas, matando em nome do Senhor, e ele estava procurando um lugar fluídico, energético, para tirar aquela árvore da Europa e plantar nesse lugar, e localizou e preparou essa terrinha. E chamou Ismael, o anjo Ismael, para administrar. E fez 3 pedidos ao anjo, que trouxesse os irmãos da África para povoar essa nova terra. Os irmãos menos corrompidos da Europa, que na época eram os portugueses, e os nativos da região. E o Cristo seguiu em missão e deixou Ismael administrando. Com o tempo, Ismael pediu uma audiência ao Cristo, porque já começou a ver os irmãos portugueses escravizando os irmãos da África, escravizando o povo da região. E o anjo começou a ficar angustiado, temendo que essa nova terra se tornasse a Europa de outrora. Então ele começou a pedir uma audiência com Cristo e foi lá. Senhor, preciso falar com o Senhor, e angustiado. E o Cristo disse: Ismael, o que acontece? Ele disse: o senhor precisa ver o que está acontecendo lá. Os portugueses escravizando os irmãos da África, escravizando os irmãos da nativo. E o Cristo: Ismael, fique tranquilo, eu tenho a solução. Vá lá nas profundezas da terra. Aí Ismael olhou para ele assim: vou lá fazer o quê, né? Vá lá nas profundezas da terra. Traga todos aqueles irmãos que falharam na Inquisição. Traga todos os irmãos sanguinários. Traga os políticos mais pavorosos da... Tudo lá na profundeza. Os políticos mais corruptos, tragam. E Ismael olhou para o Cristo: Senhor, eu vou pegar esses irmãos e trazer para onde? Ele: traga tudo para o Brasil. E Ismael, com toda a fé no Criador, levantou a bandeira Deus, Cristo e caridade, e uma reca de espírito infeliz vieram para cá. O que é que o Cristo quis mostrar com isso? Que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Que só aqui, fluidicamente, a gente ia ter condições de tratar esse povinho difícil, para se tornar o que a gente está hoje aqui assistindo palestra. Eu vim de lá das profundezas, provavelmente. Então, quantos e quantos irmãos evoluíram porque vieram para essa terrinha aqui? E aí o livro conta a história de Padre Manuel da Nóbrega, conta a história de Padre Anchieta, conta a história da reencarnação de Dom Pedro II. Esse que a gente está assistindo a novela agora, o Imperador, que foi um dos soldados que furou o Cristo na cruz, e que o Cristo deu uma oportunidade a ele, disse a ele que ele vinha com uma missão árdua, ia sofrer desde eternidade, querendo pregar a justiça e o amor, e não ia ser reconhecido. Está lá no livro. Diz por que a gente veio parar aqui em Pernambuco, mas eu não vou dizer não, para vocês lerem. Está lá no livro. Então, tudo tem um porquê, minha gente. Tudo tem um porquê.
Porque a gente não está aqui por acaso, a gente não caiu de paraquedas, não. Tudo que eu tenho uma razão de ter, a gente não está na família onde está, a gente não tem os amigos onde tem, por acaso. Muitas vezes a gente reclama porque está exercendo determinada função, mas lá no nosso projeto reencarnatório, onde tinha o nosso guia espiritual, o nosso mentor e nós, está lá, ó. Você assinou, você disse que queria passar, olhou assim, tá pouco. Pouco. Só isso, eu vou passar só isso? Não, tá pouco, bota mais coisa. E os irmãos, sabiamente, sabia que a coisa não ia ser brinquedo. Não, irmão, vá com essa meta agora. Vá para passar só isso, aí você passa de ano. Aí volta, quando retorna para um ano mais avançado, né? Uma sala mais avançada, metas maiores. Mas às vezes a gente não quer ouvir, não, bota, eu suporto. Aí quando a gente chega aqui começa a reclamar. De A, de B, de C, porque está junto de A, de B, de C. A gente somos assim. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Quem disse isso? Chico. Um espírito de luz. Embarcou aqui também, nesse Brasil. Então, nesse livro conta vários personagens, de vários processos de evolução, que vieram para cá, reencarnaram aqui, e que reencarnando aqui foi que teve condições de evoluir. Porque o Cristo veio para os doentes e não para os sãs. Aqui, gente, é um hospital do Cristo. Quantos se trataram, se melhoraram e se curaram depois que passaram por aqui? E a gente tem que batalhar muito agora, porque a Terra está assim nesse processo evolutivo. Está assim nesse processo de mudança. Às vezes a gente diz assim, Rosa, mas eu ainda vejo muita gente sendo do mesmo jeito. Ninguém vai ser do mesmo jeito. A dor, ela deixa uma transformação mínima ou máxima. Mas ela deixa uma semente, ela deixa um agente transformador. Se você teve uma máxima transformação, ótimo. Você é um grande candidato para embarcar na terrinha novamente quando você voltar para a casa espiritual e embarcar nela. Se você vai aprender com as dores, as vicissitudes, com os flagelos, com as dificuldades que lhe acontecem, se você aprender. E aí vem a pergunta 738 do Livro dos Espíritos. Mas Deus não poderia nos fazer evoluir de outra forma? Está lá a pergunta. Deus não poderia fazer com que a gente avançasse de outra forma, sem ser por esse processo de dor? Aí a resposta, sim, Ele poderia. E Ele faz isso todos os dias. Todos os dias Ele lhe dá a oportunidade de você seguir pelo bem ou se seguir pelo mal. De você ir pela porta estreita ou de você ir pela porta larga das facilidades. E a grande maioria das vezes a gente é que escolhe a porta larga das facilidades. Então, se a gente ainda está nessa condição de dor, de aprender pela dor, então que possamos aprender com ela e nos resignarmos, que esse é o verdadeiro objetivo. Porque a dor só vai ter o processo regenerador se a gente entender porque sofre e não ficar revoltado. Porque a reclamação, a revolta faz a gente voltar para trás, para a série anterior. E a gente não quer voltar para a série anterior. Nem a gente quer repetir a série. A gente quer passar de ano. Então, é convidado a todos
a estudar, trabalhando materialmente, fazendo algo como você pode. Ah, Rosa, eu não posso estar na rua não, eu não tenho esse tempo. Ajude quem pode. Ah, Rosa, eu não posso estar me expondo, eu não posso. Ajude a sua casa, os projetos sociais da sua casa, as famílias carentes que estão aqui na sua casa. Todos nós sabemos que toda casa, todo ponto de luz vive de doação. A doutrina espírita não pede a ninguém um terço do seu salário. Mas se nós tivéssemos empatia e nos colocássemos no lugar do outro, era para nós perguntarmos a casa onde a gente vai, que a gente acha tão bonzinho, né? Ventilador, luz, mas tudo isso é pago. Para a gente manter essa estrutura, requer uma questão financeira. Então, muitas vezes, Rosa, eu não posso ajudar muito. Ajude com pouco. Ou não pode ajudar com nada financeiramente. Ajude com o seu tempo. Preste um dia, 1 hora de trabalho dentro da casa, trabalhando na secretaria, trabalhando na biblioteca, trabalhando arrumando as cadeiras, trabalhando varrendo. Todo trabalho na casa espírita é importante. E nenhum é melhor do que o outro. Nenhum. Todo domingo, quando a gente chega lá na campanha do quilo, lá na casa, está tudo limpinho, o banheiro tudo lavadinho, porque 2 colegas chegam de 6 horas da manhã, para que quando a gente chegue de 10, 15 para as 8, 7 e meia, já está tudo organizado. É a forma que eles encontraram para se doar, para fazerem a sua parte na construção do meio que vive e na construção de um mundo melhor. A gente pode fazer e ajudar de diversas formas. Diversas formas. Ah, Rosa, eu nem posso ir, nem posso ajudar, mas eu sei de tecnologia, eu sei de informática. Ajude a casa nessas questões. Então, juntos, gente, somos mais e podemos mais. A prova disso eu vivencio todo dia. Todo dia eu vejo que 15, 20 pessoas na rua conseguem fazer. Domingo, uns 3 domingos atrás eu estava fazendo a campanha do quilo, por isso a importância desse trabalho de campanha do quilo, que é muito mais do que receber a doação material, muito mais do que entregar uma mensagem, é o que você leva e o que você recebe, espiritualmente falando. Eu estava fazendo a campanha do quilo, chegou um irmão que faz aquelas artes no sinal, malabarismo no sinal, e ele chegou perto e disse: irmã, esse trabalho de vocês é de uma casa espírita, né? Eu disse: é o trabalho da campanha do quilo. Aí ele disse: será que você podia me ensinar alguma casa que estivesse fazendo passe agora, nesse exato momento, ou passe, ou então uma benzedeira? Aí eu estava com uma colega, né? Eu disse: eu senti que essa conversa vai render. Aí eu disse a ela: tu continua fazendo aí a campanha que eu vou bater um papo aqui com esse colega. Eu disse: amigo, mas deixa eu lhe perguntar, por que o senhor está procurando de um passo ou de uma benzedeira? Ele disse: minha filha, olha, minha vida está de perna pro ar. Aí eu disse: e o senhor já pensou em conversar com Deus para ela voltar para a perna pro chão? Aí ele olhou para mim e disse: já, mas ele não me ouve mais. Aí sentou e ficou olhando para mim. Eu disse: meu Deus, inspirai aí a sabedoria que eu não tenho. E começou. E eu disse a ele: essa proposta do ano que a gente está conversando hoje, foi o que eu conversei com ele. A proposta, o que está lhe atrapalhando? Você já identifica o que é? Ele fez: já. É isso, isso e isso. O que você precisa para modificar isso? Ele: você sabe. Se você sabe que o que está lhe atrapalhando é isso e isso,
você também sabe o ponto que você precisa fazer para virar o jogo. Aí ele ficou olhando para mim e disse, é essa a questão. O fazer. Não adianta você orar, ou é a oração, sem agir. Se os pontos que lhe impedem de avançar é esse, então é esse que você vai ter que trabalhar. Ele disse, moço, olha, eu nunca pensei, estou já passando o tempo, eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu sou uma artista, eu faço bijuteria, eu sou um artesão, eu nunca passei necessidade, mas eu estou numa situação que eu já pensei até tirar minha vida. Eu disse, se você garantir que você vai tirar a sua vida e você vai resolver o seu problema, se você me garantir que essa é a solução, eu não lhe digo mais nada. Você tem que ter a certeza que você vai para um lugar melhor e para uma condição melhor do que você está hoje. Ele fez, não, eu acho que eu não vou não. Eu fiz, então essa já não é a solução. E aí a gente começou, ele levava uma lebre e eu tirava a solução. Levantava outra coisa, eu tirava. O que sobrou foi a ação. O agir, o se movimentar e o fazer diferente. Aí no final, depois ele olhou para mim, pegou a mensagem, agradeceu e foi fazer o seu trabalho no sinal. Com outra feição. Isso, gente, não fui eu que falei, isso é todo legionário do quilo. Se a gente passar uma noite, teve uma noite que eu falei, uma noite, 1 hora sobre os trabalhos da campanha, do que a gente ouve de cada legionário. É muita história de amor, é muita história de ação, é muita história de ligação, é muita história do homem em contato com Deus, na prática da caridade. Trabalho que não me custou nada, a não ser a doação do meu tempo, numa manhã de domingo, em 2 horinhas do domingo, que depois dá tempo para ir para a festa, para passear, para fazer o que você quiser. Então está na hora, a gente não pode avançar, nem querer as benesses do novo mundo, se a gente não fizer a nossa parte. O Cristo não disse, não faça nada que eu vou te ajudar, ao contrário, faça por ti. Às vezes a gente está com uma dor, com uma dificuldade, faça por ti. O que é que você precisa para fazer, para sair daquela condição? Então faça por ti, eu te ajudo. É essa a proposta. E para finalizar, eu queria só ler um trechinho daqui do livro Misericórdia de Deus, que ele diz, confie na grandeza do Criador e em sua misericórdia. Observe suas criações, seja na pétala de uma rosa ou no equilíbrio das galáxias. Em tudo perceberá a mão divina regendo a orquestra da vida. Nenhuma criatura se encontra desamparada ou esquecida por Deus. Ele conhece todos os seus filhos pelo nome. Creia na sua importância diante dele. Colabore com as leis universais, observando-as através da personificação divina e em Jesus Cristo. Eis as palavras ditas pelo Mestre. Eu e o Pai somos um. Então, sejamos os continuadores do Cristo e acreditemos que Deus é bom, Pai justo. Naquele momento que você recebe um não, naquele momento em que aquela proposta que você queria que tivesse dado certo não deu, Deus estava ali. Naquele relacionamento que você sofreu pra caramba porque acabou, Deus estava ali. Naquilo que não deu certo, naquele teste que você passou e ficou feliz, Deus também estava ali. Deus está em tudo e está em todos. Muitas vezes o que a gente pensa que está sendo, que foi o ruim para a gente, foi um livramento, foi um momento em que Ele lhe livrou de uma situação em que não levaria você a avançar. Então que Deus Pai Todo-Poderoso nos fortaleça e que possamos fazer a nossa parte.
O nosso conhecimento ainda é mínimo. Hoje teve esse acontecimento do sol. Cada um que dissesse uma coisa, né? E eu na minha pequenez, eu quero acreditar que são as energias deletéricas sendo dissipadas. A espiritualidade, se você ler o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, você vai ver isso. Quanto a espiritualidade está aqui para nos ajudar nesse momento difícil. Esse livro que mostra o outro lado da pandemia, que a gente está vendo o lado físico. Esse livro mostra o que está acontecendo por trás dos bastidores. Então que Deus Pai Todo-Poderoso nos fortaleça e que a gente busque informação, conforto, porque a informação conforta os nossos corações e faz a gente avançar. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, gente. Obrigada pela oportunidade. É isso. Eu agradeço pela oportunidade de servir, né? Servir é a nossa missão. Nós aqui agradecemos a sua presença, o seu esforço, a sua sabedoria. Eu gostaria de relembrar ao pessoal que a partir da próxima semana traga a carteirinha comprovando as vacinas, porque vai ser exigência que toda casa tem que ter. Fora isso, os trabalhadores da casa todos já foram vacinados. Nós vamos caminhar juntos nessa lida que a gente não sabe o que vem pela frente. Mas vamos pensar positivo. Vamos acreditar que Deus, que é o nosso Criador, sempre fez tudo dentro da perfeição. Então Ele sabe das nossas necessidades. Caminhamos juntos com paz no coração, com esperança de ter melhores. O passe agora é coletivo, e em seguida vocês tomam a linha para sair daqui. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, já que estamos sendo merecedores de tuas graças, ajuda-nos a enfrentar todos os obstáculos. Dá-nos força suficiente para abrandar os corações do peregrino. Emudece nossos lábios. Fecha os ouvidos a qualquer dia. Dá-nos as provas e cuidados necessários, mas dá-nos também a coragem de enfrentar as conquistas do coração. Te agradecemos, Senhor de amor, a oportunidade de Deus nesta noite, de nos reunirmos em teu nome. Que a tua misericórdia infinita seja derramada sobre todos nós, que ela possa ser levada até os nossos lares, que seja derramado paz, saúde, união e esperança em poder te servir, hoje e sempre. Assim seja. Vamos pensar neste momento todos em Jesus, para que a espiritualidade derrame sobre todos nós os seus filhos bem-vindos. Permita, mestre amado, que a tua luz divina seja derramada sobre todos nós. Dá-nos as tuas bênçãos, Senhor de amor, que possamos perseverar no caminho que tão bem nos ensinaste. Tu que és o farol a iluminar os nossos dias. Ampara-nos, Senhor de amor. Estende a tua misericórdia infinita sobre todos nós, sobre esta casa, sobre todos os irmãos que aqui se encontram. Graças a Deus. Vamos tomar um